Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Assim, toda quinta é dia de leitura. Eu quero ler um trecho deste livro aqui, As Sagradas de Axerá e Javé, Narrativa e Memória, o sacerdócio feminino no Templo de Jerusalém, que é a tese de doutorado da doutora Suelen Monteiro de Matos, que ela esteve aqui no canal. Inclusive, aqui na descrição eu vou deixar os dados, né, da leitura e também o link para você assistir a live que fizemos juntas aqui no canal. E eu quero ler um trecho especificamente que vai falar sobre silenciadas e depreciadas, os abusos de memória e esquecimento. Conforme observado na análise exegética de 2 Reis 23, 4 a 14, as mulheres que teciam vestes a Asherá não são nomeadas por sua função cultica, tal qual são os sacerdotes de divindades astrais, os Quemarim, e os sacerdotes Kohanim. Elas são apenas referenciadas por uma tarefa realizada, tecer vestes. A partir do exposto acima, considero que tais mulheres seriam sacerdotisas da classe sacerdotal que deixar sagrada. No entanto, quando essa classe sacerdotal é nomeada pelos redatores bíblicos, como observado na seção 321, está associada à prostituição. Deste modo, considerando o pressuposto teórico de Paul Riquet sobre os abusos de memória e esquecimento, é possível observar a manipulação da memória nas narrativas bíblicas que visa ressaltar uma monolatria judaíta e israelita desde os primórdios dos reinos, pois colocam a adoração de outras divindades como atitudes idolátricas e abomináveis a Javé. Você pode conferir Deuteronômio 12, 31 e 32. Por conseguinte, ao esquecimento da pluralidade cultural, especialmente o culto ao casal divino. Logo, é inviável discutir essa manipulação da memória sem colocá-la em perspectiva de gênero. Por exemplo, Baal, preservando suas características enquanto deidade, é apresentado como rival de Javé e, ao mesmo tempo, algumas de suas características são assimiladas pelo próprio Javé, como a morada no monte, além dos inimigos caóticos. Por outro lado, a Xerá é depreciada pela narrativa bíblica. Sua representação é uma imagem abominável, né? Miplecet 1 Reis 15, 13. É o que provoca o ódio, Deuteronômio 16, 21 e 22, e a ira de Javé, 1 Reis 14, 15. Além disso, conforme observado na exegese, é a deusa quem sofre as ações mais violentas da reestruturação religiosa de Josias em comparação com as divindades masculinas. Dessas divindades são os altares que são destruídos, porém, quando se trata de Asherá, é a sua representação que é queimada e pulverizada, além de ser masculinizada textualmente, Asherim, 2 Reis 23, 6 e 7 e 14. Por que esse ódio, essa repulsa à deusa? Por que essa busca em apagar todos os rastros da existência de uma deusa cultuada ao lado de Javé? Considerando o pressuposto de Paul Riquet sobre a história oficial contada pelos detentores do poder, é possível inferir que, para fortalecer essa história, é preciso apagar ou tentar apagar todos os rastros da memória da deusa Xerá, especialmente a sua relação com Javé e o culto ao casal divino. Ademais, aplicando essa perspectiva da história oficial ao livro dos reis, cujos redatores bíblicos se propõem a contar uma história cultica da monarquia israelita e judaíta, na qual todos os reis são submetidos à avaliação teológica dos editores de reis, é possível observar a intencionalidade de uma representação historiadora em registrar a reestruturação religiosa josiânica, tal qual se encontra em 2 Reis 23, 4 a 14? Ou seja, a linguagem utilizada para narrar a história oficial da reestruturação religiosa promovida por Josias demonstra a intencionalidade das pessoas que a registraram? Antes de responder essa pergunta, retomo um dos fatores destacados por Paul Riquet para a seleção do que narrar e do que esquecer, a ideologia.
A ideologia, além de ser uma justificativa para o grupo, também é projeto e utopia. Sendo assim, é possível notar a transmissão da ideologia dos redatores bíblicos, em especial os que se propuseram a narrar a história dos reis de Israel e Judá. Observa-se o próprio julgamento das ações reais, baseado no javismo exclusivo. Se o rei promoveu o culto javista exclusivo, conforme a narrativa bíblica, ele é enaltecido como quem fez o que era reto diante de Javé. Porém, se o rei ou a rainha seguiu a pluralidade religiosa, fez o que era mal diante de Javé. Não há condenação de injustiças sociais apenas religiosas, evidenciando a ideologia javista exclusiva desses redatores, apresentando as nuances do caminho da monolatria para o monoteísmo. Isso posto, é possível inferir uma resposta para a questão levantada. Segundo os resultados da exegese, o texto de 2 Reis 23, 4 a 14 tem pelo menos dois momentos de registro. Os versículos 4 a 7, 11 e 12 teriam sido escritos na época do governo de Josias, e os versículos 8 a 10 e 13 e 14 posterior, no mínimo do período persa. Nesses dois momentos de registro da história oficial, observam nas nuances da intencionalidade dos redatores bíblicos em estabelecer o javismo exclusivo. Nos versículos que teriam sido escritos no tempo do governo de Josias, 7 a 4 e do 11 e 12, observam-se ações para a centralização de um culto em Jerusalém e o estabelecimento de uma monolatria, pois não há a negação de outras divindades, apenas são destruídos os seus altares e queimados os seus objetos de culto. Isso em relação às divindades masculinas. No que se refere ao casal divino, nota-se nesse momento da escrita um divórcio de Javé e Axerá com um intenso uso de violência, enquanto não basta apenas destruir os objetos de culto de Axerá, assim como ocorreu com os objetos de Baal, no versículo 4. A representação da deusa que estava no templo e plausivelmente ao lado de Javé foi queimada e pulverizada. Em outros termos, constata-se a violência fundadora neste caminho para a monolatria javista. Este abuso de esquecimento sobre a Xerá enquanto esposa de Javé e ser cultuada ao lado dele está refletido também no texto de Deuteronômio 16, 21 e 22, no qual se proíbe a plantação de uma Xerá ao lado de Javé. Os versículos tardios, de 8 a 10 e 13 e 14, no mínimo após o segundo templo, expressam a intencionalidade do javismo exclusivo sacerdotal, pois há a centralização sacerdotal em Jerusalém, onde sacerdotes do baixo clero teriam sido trazidos a Jerusalém, não para realizarem a reestruturação religiosa, mas para servirem na casa de Javé, versículos 8 e 9. Além disso, o uso do verbo profanar para ações realizadas nos locais de culto não exclusivamente javistas reitera essa intencionalidade. Por fim, a memória da deusa é masculinizada. Versículo 14. Seus símbolos, ao invés de serem denominados Asherot, grafia correta para o plural feminino, são grafados Asherim, terminologia de plural masculino. Intencionalmente, os redatores bíblicos masculinizam a memória de Asherá, tornando-a um objeto idolátrico. Assim, segundo a narrativa, não se pensaria em uma deusa, mas apenas em algum objeto de culto estrangeiro feito de madeira. Estrangeiro porque o termo aparece na sequência da menção a três divindades estrangeiras, Astoret, Chemosh e Milcom. Outro sim, considerando o contexto literário de todo o livro dos reis, verifica-se que os redatores finais do livro ressaltam a falha da realeza em conduzir o povo, e por isso outra autoridade é necessária. Este discurso, segundo Thomas Homer, se encaixa bem na segunda metade do período persa, quando a liderança do judaísmo nascente aceitou a perda da autonomia política. É nesse período que se tem o fortalecimento do sacerdócio judaíta e a consolidação da Torá. E eu considerei esse trecho já importantíssimo para pontuar um trabalho excelente de melhor qualidade da doutora Suelen, em que ela vai trazer uma exegese, tem todo um trabalho feito de exegese do texto hebraico de Reis,
e a consolidação de evidências sobre um sacerdócio feminino em Jerusalém, especificamente para a deusa Xerá. Então eu recomendo demais essa obra. Aqui na descrição você tem as referências bibliográficas para colocar nas suas redes de busca, para adquirir o seu exemplar, e também o link da live que fizemos aqui no canal juntas, para ela falar também desse trabalho. Então, boa semana, ótimas leituras e até a próxima.